Sri Aurobindo. Melquisedeque do elemento ar. A lógica da luz não é, de modo algum, a lógica da consciência dual. Os problemas existentes em meio à sua vida dual serão resolvidos, justamente, pela sua própria capacidade para se estabelecer na consciência unitária. Estabelecimento na nova consciência unificada. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs da encarnação em meio a esta humanidade, eu peço para acolherem minha irradiação e minha radiância, a fim de que vocês e eu, além das palavras que eu fui encarregado de transmitir a vocês, estabeleçamos entre nós uma comunicação e uma comunhão diretas indo, se possível, além das palavras que eu vou pronunciar, pois isso se refere diretamente às modificações em andamento em meio à sua consciência. Eu anunciei, há alguns meses, uma série de modificações referentes à evolução do Sol, da Terra e da sua consciência, devendo fazê-los passar, em breve, por um mecanismo chamado, e que eu chamei, à época, de choque da humanidade. Eu gostaria agora de desenvolver e de revelar, ainda mais, as condições e as circunstâncias que irão lhes permitir viver a chegada do supramental em meio à consciência ordinária da humanidade e a maneira de vivê-la, especialmente para vocês, aqui e em outros lugares, que estão despertos. O despertar sendo, para mim e para vocês, a capacidade para perceber e para vibrar em meio a algumas estruturas, refletindo, assim, sua capacidade para estabelecer-se na nova consciência unificada. Muitos de vocês, em diferentes etapas, há algum tempo, vivem, de diferentes maneiras, as primícias da chegada desta onda galáctica, como vocês a denominam hoje. Durante minha vida, eu chamei isso de supramental e eu ali irei voltar, pois este conceito de supramental é fundamental. Em uma linguagem mais ocidental e mais antiga, eu diria que isso é o fogo do Espírito, correspondendo, em sua tradição cristã, ao que poderia ser chamado de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a chama de fogo vindo colocar-se sobre a sua cabeça e em seu coração, realizando uma série de carismas, como o falar em línguas e muito mais. Muitos de vocês, aqui e em outros lugares, vivenciaram processos mais ou menos antigos, de ativação de funções da consciência e de vibração, em meio aos seus chakras, levando-os a constituir o que é conhecido como corpo de luz, para despertar uma série de estruturas, adormecidas até agora. Algumas palavras são conhecidas por vocês, mesmo de forma literária, há muito tempo, particularmente o que foi chamado de despertar da Kundalini, a recepção do Espírito Santo. Durante as núpcias celestes, 13 radiações bem específicas sofreram, de alguma forma, alquimia e foram precipitadas sobre esta terra, preparando o caminho de retorno do éter e de Cristo, em meio à humanidade, na consciência. Durante a minha vida, eu escolhi chamar esta luz, este retorno, de supramental, pois efetivamente tudo opõe o mental e o supramental. A ação do supramental é justamente a de transcender o mental e de superá-lo, o que significa que, sob a influência do supramental, o mental não pode coexistir. Vocês próprios experimentam, em certos momentos, durante períodos de alinhamento, durante alguns derramamentos de vibrações e de partículas sobre a Terra, maior ou menor capacidade para entrar no seu ser interior e para manifestar esse silêncio mental indispensável para permitir ao supramental e às suas diferentes partes constituintes estabelecer-se em vocês e estabelecer, assim, a nova consciência. O que, até agora, era manifestado por etapas mais ou menos curtas ou mais ou menos longas, vai agora, nos tempos que vocês irão viver, imediatos, instalar-se de maneira muito mais duradoura. Da sua capacidade para extrair-se da consciência ordinária, estando plenamente presente e consciente, da sua habilidade para fazer cessar as atividades denominadas mentais, emocionais, ou, de maneira geral, as atividades da personalidade, vai depender a sua facilidade de integrar e de manifestar a nova consciência. Alguns de vocês já manifestam esta nova consciência, mesmo na sua vida ordinária, através de tudo o que corresponde à sua vida ordinária, que se torna então livre da dualidade, livre das traves inerentes à personalidade.
A etapa preparatória que vocês vivem de agora em diante e que os prepara, de algum modo, para suportar o choque da humanidade, é primordial para vocês, pois, da maneira que vocês integrarem, em vocês, os seres em processo de despertar ou despertos, irá depender também a maneira com que os seus irmãos e as suas irmãs, ainda adormecidos, poderão, para alguns deles, aquecer e se abrir a esta nova consciência. Até o final do ano passado, a luz favorecia algumas aberturas. Como eu disse quando eu fui São João, sob o ditado de Cristo, haverá muitos chamados e poucos eleitos. Os chamados serão marcados na testa. Os eleitos são aqueles que serão capazes de descer esta luz da cabeça até o coração e, então, de manifestar uma forma simbólica de crucificação da personalidade, a fim de que o coração tome o lugar do ego e do mental. É isso que foi chamado, no yoga integral, de supramental. Evidentemente, o que eu percebi, há mais de meio século, não podia, naquela época, ser vivido na célula e, então, na própria consciência da estrutura física, contrariamente ao que está em andamento hoje, para vocês. A qualidade da instalação e a qualidade do desenvolvimento da estrutura supramental, chamado de corpo de estado de ser, apenas pode ocorrer se houver silêncio mental. De fato, a característica do mental é sempre a de buscar uma forma de apropriação da luz e de colocar esta luz a serviço, não do coração, mas da personalidade. Até pouco tempo, esta luz estava disponível. Alguns seres aceitaram, conscientemente, abandonar-se completamente a esta luz, para que o coração tomasse a ascendência sobre o mental e a personalidade. De certa forma, um número considerável de seres humanos, tendo vivenciado este encontro com a luz, desviaram esta luz em benefício da personalidade, impedindo assim o próprio estabelecimento do supramental e do corpo de estado de ser em meio às estruturas existentes. Isso se refletiu por um episódio delicado, vivenciado há muito pouco tempo, tendo levado alguns seres a se afastarem da luz, pois a personalidade não pôde se apagar ou ser transcendida pela luz do coração. A passagem que foi efetuada há pouco tempo, como o arcanjo Uriel anunciou e revelou, permite hoje, para aqueles que atravessaram a etapa de transcendência da personalidade, poderem estabelecer-se mais facilmente no coração, pois os circuitos vibratórios e, particularmente, a abertura da boca, estabelecendo um tubo de luz presente entre a boca e o coração, permitiram construir um ponto de luz, de partículas adamantinas, de vibração supramental, entre a boca e o coração. A ativação do que foi chamado de 11º corpo, sob a regência do arcanjo Uriel, chamado de Verbo Criador, permite efetivamente passarem gradativamente da palavra e da mentira para a verdade e o verbo. Há uma diferença fundamental entre a palavra e a atividade mental, e o verbo e a atividade supramental. Não podem existir, simultaneamente, a atividade mental e a atividade supramental. O supramental seria, de algum modo, um mental que não é mais dirigido pela personalidade ou pelo plexo solar, mas que está diretamente sob a influência da vibração do coração e, então, do estado de ser ou, se preferirem, do espírito. Até agora, era fácil passar de um ao outro e do outro ao primeiro, segundo as suas atividades em meio à sua consciência da vida usual. Hoje, as coisas vão mudar. Elas vão mudar no sentido em que, de maneira iminente, vocês irão observar, por si mesmo, que vocês estarão cada vez menos inclinados a utilizar o mental ou a luz recebida pela personalidade. Existe uma diferença fundamental entre o coração aberto e a personalidade. A personalidade questiona permanentemente, buscando uma referência no passado, na experiência passada ou ainda em uma série de crenças ou de construções. A vibração supramental é uma resposta eterna e permanente em meio à qual não pode existir qualquer questão e qualquer interrogação. O supramental apenas pode ser estabelecido quando houver silêncio mental.
Este supramental traz absolutamente tudo o que é necessário e revela, do mesmo modo, capacidades novas em meio à consciência nova, primeiramente podendo se estabelecer, de maneira cada vez mais firme para o ser que vive isso, as funções que, até agora, estavam, é preciso dizê-lo, bem adormecidas. A primeira é uma comunicação que eu denominaria não verbal, estabelecendo-se diretamente de coração a coração ou de olhar a olhar, indo bem além do que é dito e das aparências da máscara, do parecer, permitindo ao ser que evolui segundo o supramental captar, não mais a aparência e a máscara, mas diretamente, a essência da pessoa que está na sua frente ou, ainda, com a qual ele está conectado, mesmo à distância. O mental pode ser enganado de diferentes modos e engana-se a si mesmo. O supramental não pode ser enganado, pois ele vê a verdade na cara, pela captação direta da vibração da essência. Assim, estando estabelecido em meio ao supramental, não existe mais distância entre a consciência que é a de vocês e a consciência que está no resto do universo. Dessa maneira, então, é impossível de ser enganado, seja por quem for ou pelo que for, quando vocês se estabelecem no supramental. Naturalmente, aquele que está na frente e que não estaria nesta atitude vibratória do supramental conectado, não pode imaginar que vocês possam, literalmente, fusionar com ele, percebê-lo e conhecê-lo bem além da aparência, do parecer e das palavras. O supramental é um conhecimento direto, porque isso passa pelo coração. Isso não passa pelo filtro da interpretação, pelo filtro das projeções ou das crenças. O ser estabelecido no supramental não tem nem dúvidas, nem medos, nem interrogações. Existe, em meio ao supramental, uma certeza bem além da fé, pois se trata de uma vivência real e direta da luz. O ser que está identificado assim com a luz, torna-se o todo, na verdade e na totalidade. Sendo o todo, mesmo quem quisesse se separar desse todo, não poderia fazê-lo. Há, então, uma percepção surpreendentemente clara e precisa dos seres até agora separados, ou mesmo do universo, na sua totalidade. O supramental absolutamente não passa pelas fases clássicas do mental, denominadas análise e depois pela síntese, eventualmente, pelo julgamento e integração. O supramental, como eu dizia, abre as portas, os faz cruzar uma série de limites e os faz aceder ao ilimitado. Em meio a este ilimitado, é claro, existe uma série de indicadores, bem além dos comportamentos e das ações, dos quais o primeiro firma o acesso a uma alegria interior inefável. Vocês irão se aperceber, para aqueles de vocês que se abandonam mais facilmente à luz, de que este estado de alegria interior inefável, independentemente de qualquer circunstância exterior, vai poder se manifestar, estabelecer-se e durar por períodos muito mais longos do que antes. Além mesmo dos seus espaços de alinhamento e de meditação, vocês poderão se fundir com a luz. Nestes estados, nenhuma atividade mental pode se manifestar ou interferir. Se o mental interferir ou se manifestar, ou se as emoções aparecerem, então, naquele momento, o supramental não está ainda estabilizado, nem eficiente, na totalidade da sua ação transformadora. Há então, deste modo, indicadores vibratórios, como o que foi denominado a coroa radiante do coração ou o fogo do coração, a passagem e a modulação do nada ou canto da alma, ouvido no nível da orelha, que vai se intensificar e invadir, pouco a pouco, o seu espaço de percepção, vindo literalmente oprimir e transcender a possibilidade de ação e de atividade do mental. Neste estado refinado de acesso ao supramental, que se estabelece de maneira cada vez mais longa, não há mais lugar para a própria consciência da personalidade. A personalidade, de algum modo, durante esses períodos, é dissolvida e está ausente. Evidentemente, este estado de ser, denominado unidade ou samadhi, vai literalmente impedir a ação e o fazer em meio ao mundo dual, no qual vocês ainda estão encarnados.
Obviamente, ao sair deste estado, a consciência mantém a lembrança deste estado e tenta fazer grudar as ações em meio ao mundo exterior, em ressonância e em afinidade com a unidade vivenciada nos momentos interiores, pois o fazer, a ação, em meio a este mundo dual, sempre será dual, por essência e por definição, mas essas ações e esses comportamentos serão coloridos pela unidade e não mais por qualquer reivindicação do ego ou da personalidade. Vocês irão então penetrar, cada vez mais, no sentido do serviço, no sentido do ser e na ação da luz, independentemente mesmo da sua vontade. Um exemplo que vocês conhecem, enquanto o povo ocidental, é Cristo andando nas ruas e, de repente, perguntando: quem me tocou? E a mulher que o havia tocado, naquele momento, fica curada instantaneamente. Cristo não tinha exercido qualquer vontade, ele estava simplesmente na totalidade dessa irradiação. É a isso que, hoje, vocês são levados. As suas estruturas sutis, que vocês chamam de aura ou de veste de luz, vão literalmente branquear e perder as colorações ligadas à ação da personalidade. Vocês irão então, mesmo em meio à consciência ordinária que resta encarnada, manifestar este próprio princípio da unidade. Vocês irão constatar então, facilmente, que será cada vez mais difícil participar do jogo do ego, do jogo do mental, das emoções, dos apegos, pois vocês efetivamente irão se tornar cada vez mais transparente. Esta transparência podendo se tornar, efetivamente, aí também, incômoda para aqueles que, justamente, não estão nesta transparência ou nesta busca da transparência, mas que ali se opõem. Isso, no entanto, não poderá alterá-los. Se vocês ficarem alterados, significa que o supramental ainda não está estabilizado. Vocês então compreenderam e, eu espero, apreenderam, inteiramente, que o período que se abre a vocês, a partir de hoje, é aquele que vai permitir-lhes manifestar a sua consciência unitária, pacífica, supramental, de maneira cada vez mais tangível, sejam quais forem as suas atividades. Até agora, a passagem da consciência fragmentada para a consciência unitária era expressa, quase sempre, para vocês, por uma obliteração das capacidades intelectuais mentais usuais, impedindo-os, para alguns, de realizar as operações comuns, ou mesmo mais corriqueiras. Vocês passam, de agora em diante, para a fase de integração. É este famoso salto quântico que irá fazê-los viver o Arcanjo Miguel e que vocês começam a viver. Na consciência unitária do supramental, a sua vibração da consciência das partículas que os animam torna-se cada vez mais intensa, propiciando estados específicos de vibração onde, mesmo fora de qualquer fase de alinhamento, a coroa radiante da cabeça e do coração põe-se a vibrar intensamente, onde o som da alma é modificado, intensificado e ampliado. Vocês percebem, sem mesmo ali levar uma consciência importante, os fluxos de partículas chegando até vocês e partindo de vocês, na sua qualidade própria e intrínseca de irradiação. Quanto mais vocês estiverem neste fluxo, mais o mental não pode, de forma alguma, manifestar-se ou apropriar-se seja do que for. Neste estado vibratório, qualquer referência a algum futuro ou qualquer referência a algum passado não pode mais existir. Não existe mais, aliás, nenhuma reivindicação, exceto aquela de estar, na totalidade, nesta presença a si mesmo. Se vocês sentirem que este estado foge de vocês, vocês têm a possibilidade, instantaneamente, de ali remediar, ativando o tubo de luz que existe entre a boca e o coração, pela respiração consciente, com a boca aberta, pelo nariz. Naquele momento, vocês irão restabelecer instantaneamente o fluxo dessas partículas adamantinas e então, na mesma ocasião, o seu estado de consciência unitária, seja o que for que vocês fizerem. Vocês não poderão, aliás, nada fazer que seja contrário à unidade que vocês estão experimentando e vivendo, senão vocês irão sair deste estado. Da sua capacidade para manter esta consciência unitária vai depender a maneira com que vocês irão aceitar e acolher esse choque da humanidade. Em última análise, vocês apenas vão empregar esta consciência unitária em meio à consciência dual da humanidade. É deste modo que vocês irão enxamear.
É deste modo que vocês irão se estabelecer na paz e no que foi denominado, nas escrituras védicas, Sat Chit Ananda. Vocês não podem pretender viver Sat Chit Ananda se o mental assumir o comando, se a personalidade assumir o comando. É tão simples assim. Ou a personalidade se manifesta e os leva para as resistências, para as interrogações. Ou a consciência da unidade se instala e, naquele momento, vocês experimentam e vivem Sat Chit Ananda, espaço onde não existe mais interrogação nem reivindicação de papel, de função. Vocês estão, naquele momento, plenamente estabelecidos no ser, na unidade, o que vocês podem chamar, e que vocês irão chamar, cada vez mais, de estado crístico. Este estado vibratório da consciência unificada vai lhes permitir experimentar também, cada vez mais, não mais somente o abandono à luz ou o desprendimento ou ainda a pacificação, mas vai fazê-los penetrar, cada vez mais, nesses estados que vocês poderiam qualificar, ainda hoje, de extremos, de alegria inefável. A melhor imagem que eu posso encontrar e as melhores palavras que eu posso dar, pois correspondem ao que o ser humano conhece, de maneira mais ou menos importante, mas, em todo caso, que buscou, que é o que vocês chamam de deleite ou de êxtase. Exceto que aí, não se trata de uma vazão pontual, mas de um estado que se estabelece de maneira permanente. Este estado de êxtase permanente, denominado Mahasamadhi, é ao que vocês são chamados, independentemente, é claro, de qualquer ação ou atividade de tipo sexual. É como se um estado de prazer se instalasse e durasse e fizesse participar todas as suas estruturas, do corpo físico até os planos mais sutis, deste estado de deleite, de êxtase e de êxtase. Vocês irão perceber por vocês mesmos que se um mental intervier naquele momento, o som da alma fica atenuado e desaparece. O fluxo das partículas adamantinas que irradiava, de vocês e para vocês, é também interrompido. Vocês irão se tornar também, à medida que os momentos passarem, cada vez mais capazes de perceber a diferença entre um estado unificado e um estado dissociado, em vocês e, é claro, no exterior de vocês. O aprendizado que vocês fazem vai se estender em tempos extremamente reduzidos, porque este aprendizado será feito de maneira rápida para aqueles de vocês que se abandonarem totalmente a este processo e que deixarem a personalidade se extinguir normalmente e naturalmente. O mês de março é o mês da instalação deste processo. Naturalmente, aqueles cuja personalidade estiver ainda muito presente correm o risco de viver, eu diria, atritos importantes entre a atividade mental e a atividade supramental. Mas as próprias referências que eu lhes dei, que vocês irão perceber bem facilmente, irão ditar-lhes, de algum modo, como fazer, a fim de que, de chamados, vocês se tornem definitivamente eleitos e assumam as escolhas que vocês fizeram. Esses mecanismos que ocorrem hoje são naturais, a tal ponto que os seres que jamais vivenciaram a mínima percepção vibratória, foram colocados, de algum modo, para dormir, e vão se encontrar, de um dia para o outro, vivendo facilmente esta consciência supramental, ilustrando, aí também, as palavras repetidas muitas vezes. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso vai requerer de vocês, no entanto, nos primeiros momentos, uma forma de vigilância específica. Assim que vocês tiverem identificado os momentos em que a sua consciência se estabelece no Sat Chit Ananda do Mahasamadhi, vocês terão então as referências extremamente confiáveis do estado no qual vocês estão. Vocês não poderão mais mentir para si mesmos e, sobretudo, ninguém mais poderá mentir para vocês quando vocês próprios estiverem estabelecidos nesta consciência unitária. A intensidade das vibrações que vocês percebem atualmente vai ser amplificada, multiplicada, a cada dia. Cada dia é então um novo nível para esta consciência unitária, até a sua transformação final na luz e a chegada total da luz. Lembrem-se também de que é neste estado de consciência unitária que vocês irão encontrar todas as soluções para os problemas existentes na sua vida ordinária, e não por alguma atividade do mental ou por alguma atividade da razão e da lógica.
A razão e a lógica, aliás, irão afastá-los deste estado de consciência unitária. A lógica da luz não é, de modo algum, a lógica da consciência dual. Os problemas existentes em meio à sua vida dual serão resolvidos, justamente, pela sua própria capacidade para se estabelecer na consciência unitária. As condutas ligadas à lógica e à razão não terão mais qualquer efeito na sua vida e isto poderá ser muito desconcertante para alguns que tinham o hábito de conduzir sua vida, enquanto conectados com a luz, segundo a lógica e a razão da consciência dual. Vocês irão então entrar na manifestação e na prova da sua própria luz. Quanto mais vocês se tornarem a luz, mais tudo será simples, cada vez mais simples. O mestre Felipe de Lyon falou sobre isso. O que será testado durante este período de instalação é, evidentemente, na linguagem ocidental, a fé, mas não a fé cega, mas a fé clareada, pois a vibração e a luz não podem enganar. Não é uma fé mental ou de uma adesão a qualquer crença que eu falo, mas a verdadeira fé, aquela que havia feito Cristo dizer, sua fé que o salvou. Aí estão as informações que, enquanto Melquisedeque doar, eu fui encarregado de lhes transmitir, neste período que se abre hoje, até a intervenção de Miguel, arcanjo, que irá lhes permitir entrar diretamente na demonstração da ação da luz, na sua vida e sobre esta terra. Cabe a vocês definirem onde vocês se situam. Há, mais uma vez, indicadores que não poderão enganá-los. Se houver, e unicamente em relação ao que eu acabo de falar, unicamente em relação a isso, perguntas ou necessidade de especificação, então eu vou tentar trazê-las. Eu os escuto. Pergunta: perceber calor no corpo e no nível do timo indica resistências à luz? Cara irmã, absolutamente não. Isso é um reflexo da invasão pelo fogo do espírito, pelas partículas adamantinas, dando este calor, essas agulhadas, essas vibrações que vocês percebem, que estão ligadas a esta famosa luz supramental que os seus cientistas denominam irradiação cósmica ou irradiação gama. São as primícias do que, em uma linguagem extremamente figurada, o nosso grande comandante chamou de grelha planeta. Pergunta: poderia recordar os indicadores, abordados há pouco? Os indicadores de acesso ao estado unitário são: o aumento, em intensidade e em amplitude, do som da alma, a ativação do fogo do coração em um nível intenso e principalmente, naquele momento, vocês experimentam Sat Chit Ananda, a felicidade, a consciência unificada, a conexão com a fonte o êxtase. Pergunta: o que fazer quando espirramos frequentemente na meditação, o que nos faz recair? Cara irmã, convém naquele momento aplicar algumas técnicas, dadas, aliás, no yoga da unidade. Isso pode ser essencialmente a respiração. Há, efetivamente para alguns, sintomas físicos que vão interferir no estabelecimento da unidade. É simplesmente a ação do mental que vai ativar um sintoma ou uma perturbação. Em última análise, seja qual for o sintoma ou a perturbação, isso apenas faz refletir o medo, presente em meio ao corpo de personalidade e no mental, da sua própria aniquilação. A respiração, e o que foi chamado de postura integrativa, NDR, não se trata de um protocolo, mas de uma indicação pessoal dada por Sri Aurobindo no âmbito da decodificação corpo/espírito, são elementos importantes que permitem facilitar a colocação em repouso da atividade mental. O processo, também, de absorção das partículas adamantinas vindo nutrir o coração, passando pelo tubo de cristal, entre a boca e o coração, chamado, enquanto ele estava fechado, de lemniscata sagrada, pelo arcanjo Miguel, permite hoje, literalmente, submergir a consciência da personalidade por essas partículas adamantinas. Este processo de absorção das partículas adamantinas pode ocorrer mesmo fora de um estado meditativo. Pergunta: o tubo de cristal passa pela garganta? Na totalidade. É a passagem que foi realizada por Miguel e Uriel, no final do ano passado e no início deste ano, que tornou possível a abertura da boca e, então, a abertura deste canal, a fim de realizar uma passagem direta pela garganta, entre a boca e o coração. Pergunta:
Não ouvir o som da alma significa incapacidade para viver a consciência unitária? Isso significa, simplesmente, que o momento ainda não chegou. Vai chegar o momento em que esse som da alma, individual, será perceptível. Ele foi denominado, por nós, o canto da fênix ou o despertar da fênix. Naquele momento, vocês vão ouvir o canto da terra por toda parte sobre a terra. Os últimos, naquele momento, que não tiverem a possibilidade ou o impulso para viver o som da alma e a consciência unitária, se for o momento para eles, irão vivê-lo. Pergunta: poderia falar mais sobre o êxtase e a êntase? O êxtase é um mecanismo de alegria interior, refletindo-se por uma difusão e uma dissipação da irradiação no exterior. A êntase corresponde ao mesmo processo, mas, desta vez, voltado para o interior. O samadhi ou mahasamadhi, a última etapa do estabelecimento da alegria interior, corresponde à manifestação simultânea e concomitante do êxtase e da êntase. O fluxo de partículas adamantinas vai então, naquele momento, nos dois sentidos. Não há uma irradiação do exterior para o interior ou do interior para o exterior. As duas irradiações ocorrem do mesmo modo, o que contribui para revelar o estado denominado Satchitananda, a felicidade, a consciência, a unidade, a alegria. Alguns seres, na minha tradição original durante a minha última vida, descreveram perfeitamente a consciência unitária. Há os textos muito antigos que descreveram a evolução da consciência quando ela conecta com a unidade, quer seja em algumas formas de yoga anteriores ao yoga integral, como o Kriya Yoga, o Siddha Yoga, ou ainda nos ensinamentos de Patanjali ou dos imortais. A diferença é que, hoje, o que parecia uma visão da mente, torna-se totalmente assimilável e passível de ser vivido na consciência que vocês habitam. Os mecanismos de despertar da Kundalini, os mecanismos do canto da alma, de construção do Antakarana, o fogo do espírito, não são mais palavras ou conceitos, mas se encarnam em meio às vibrações que vocês vivem. Pergunta: sentir diversos incômodos no nível da garganta está associado a esses processos? Na totalidade. Muitos seres humanos vivenciaram inconvenientes ligados, não unicamente à garganta, mas ao que eu chamaria de chakra da garganta, pois isso pode atingir a garganta, como o pescoço, a pele, ou alguns sintomas inerentes a esta passagem, por vezes dolorosa, que vocês ainda vivem. Pergunta: o canto da alma e a vibração do coração estão necessariamente presentes, juntos? Eles podem perfeitamente se manifestar, um independentemente do outro. Vocês podem chegar à vibração do coração pela meditação no som. Vocês podem chegar ao som da alma pela meditação no coração. Os dois podem ser juntos ou separados. Tudo depende também da sua qualidade de atenção e de intenção, da sua capacidade, de algum modo, para focar a consciência em um ponto ou no outro. Pergunta: a vibração do coração pode ser sentida em um movimento circular depois em um movimento pendular? Sim. Existem muitos movimentos no nível do que é denominado coroa radiante do coração ou fogo do coração. Tudo é possível, naquele nível. Hoje, alguns de vocês experimentam vibrações que existem até mesmo atrás do coração, em um dos pontos que eu tinha dado no nível da coluna vertebral, há alguns meses. Pergunta: podemos ter atingido uma samadhi há alguns meses e hoje não mais? Sim, na totalidade. Mas, hoje, e particularmente daqui a uma semana, isso irá se tornar acessível. A necessidade de viver alguns estados de consciência unitária e de manter esta consciência unitária, mas o Mahasamadhi é uma extração total desta realidade tridimensional falsificada. Permanecendo um tempo suficientemente longo em meio a uma Mahasamadhi, vocês não têm, simplesmente, mais qualquer motivo para manter este corpo vivo, o que não era o objetivo buscado, até agora. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da encarnação, eu rendo graças pela sua escuta benevolente, pelo acolhimento da minha presença. Que a minha luz azul os acompanhe na paz e no amor. Até logo.
Mensagem atemporal.